Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Fazendo mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje a gente vai falar de mais um fundo de recebível. É o VGIP 11, um fundo aí que muita gente gosta. A gente vai ver um pouquinho dele. Tem um fato que eu achei muito estranho esse mês aqui e a gestão não deu, pelo menos eu não vi muito detalhe ali, tá? Vamos comentar disso. Antes de mais nada, não é recomendação de compra nem de venda desse fundo. O meu objetivo aqui é trazer alguns dados públicos e, como consumidor, já que eu sou cotista do fundo, manifestar minha opinião ali de consumidor desses itens, tá? Não tem nenhum viés aí de recomendação para comprar, para vender, para segurar, para nada, tá? Aproveitando também para pedir uma ajuda aí pro canal, se inscreve, curte, compartilha, manda para amigo, para inimigo, deixa um like, um comentário e a gente vai se falando por aí, beleza? Vamos lá. Falando então do VGIP, é um fundo que hoje na minha carteira tem uma participação aí de 3,69, é a parte de baixo aqui, né, verde escuro, 3,69%, e integra a parte de recebíveis aqui, que hoje eu estou com 56% da carteira recebíveis. Estou fazendo mudanças na carteira, então o percentual aqui vai mudar, mas por hora está assim, beleza? Falando rapidamente de alguns itens aqui, como dá pra ver, tem dois itens ali, uma atenção que não tá nem colorido e um what the fuck ali, porque realmente, cara, que porra é essa? 35% de despesa no período, né? E nenhuma justificativa, tipo, é pagamento ali, a gente provisiona a taxa de gestão e agora pagou tudo de uma vez. É, teve alguma despesa esporádica ali com auditoria, com qualquer coisa do tipo no final do período. Enfim, né, a gente precisa saber ali algum detalhamento, porque é muito discrepante, né, o valor da despesa. E, infelizmente no relatório não vem. Então você imagina, né, para quem acompanha o fundo, né, você até conhece ali o fundo como funciona, mas imagina uma pessoa que está tô afim, vi falar desse fundo aqui, vou estudar ele hoje e pego o relatório desse mês para dar uma olhada. Aí bate o olho ali, tem 35% de despesa no período, né? O cara não entra no fundo. Então, assim, a gestão tinha que dar um detalhamento maior aí das despesas em cada período. Tá? Mas vamos por ordem aqui. VP por cota. 90,67 caiu para 90,44. Itemzinho de atenção ali para a gente ver quando que começa a retomar isso aqui. É marcação mercado, o fundo até fala ali no relatório, né? Mas a gente quer que isso retome aí e volte a um patamar bacana. P sobre VP 0,89, 0,94. Mesmo aí, o fundo deu uma melhorada, né? A gente pode ver até na linha de baixo aqui de distribuição. Né? Não é uma distribuição saudável, porque usou muita reserva ali, usou bastante reserva aqui. Aqui não usou nada, segurou um pouquinho de reserva e aqui usou muito. Então a gente vai ver depois como que está essa situação. Mas por hora aumentou ali a distribuição, um okzinho esse item. 0,71 de caixa, foi para 2,51, ok também, está num patamar que eu julgo como saudável. Base de cotista, 85,200, 86. Então subiu aí 800 cotista, pouca coisa. Resultado mensal, 5 milhões e 400 para 7,200. Então a gente já vê uma melhora no resultado do fundo. A gente vai ver na DRE o que aconteceu para essa melhora acontecer. Né? E isso que melhorou o resultado com uma baita de uma despesa aqui de 35%. Então se não fosse essa despesa alta aqui, o resultado seria ainda melhor. A gente vai ver depois na DRE. A despesa que eu já falei não faz o menor sentido aqui para mim e já estava alto, tá? 16,57 aqui já estava alto, mas aí é devido ao resultado baixo do fundo. Mas agora ficou completamente estranho isso aqui. Alavancagem 2,96 foi para 6,54. Né? O fundo se alavancou e um pouquinho no período. A concentração dele, né? Ele não é concentrado, ele é bem diversificado, então a gente vai ver ele na carteira do fundo as maiores participações que ele tem.
A taxa média aí dele se manteve basicamente estável, 7,9, foi para 7,91, não alterou muito. Para quem assistiu o meu último vídeo, que foi da FHI, ele deu um baita pulo aqui de 7,60 e pouco para 7,90 e pouco, né? Fazendo um giro de carteira. E a gente vê um outro fundo aqui também de PCA, né? Que talvez não está aproveitando muito bem ali para ciclar e melhorar essa taxa. E fiz com VGIP no portfólio 25 e 25 aqui no mês de dezembro. Então, indicadores, tirando essa despesa aqui, por hora, um acompanhamento leve aí nesses itens que eu venho fazendo. E vamos falar um pouquinho então do relatório gerencial. Relatório então do fundo, né? O fundo ele come, vamos falar aqui pela taxa, 1% de taxa, mesma taxa que a gente viu no FHI, só que aqui esse aqui ainda tem 0,05 de escrituração, né? E uma taxa de performance aqui 20% sobre o QCD de IPCA, mais média do yield anual do IMAB5, tá uma bagunça aqui, ao invés de colocar algo mais simplificado, né? Então aqui ele já tem, como a gente pode comparar com o último vídeo da FHI, a taxa desse aqui é mais pesada, né, um pouquinho mais pesada. E vamos aos dados do fundo. O fundo adquiriu aqui, ele fala várias operações, 29 milhões em 6 operações, 5 já existentes. Foram adquiridas posições adicional CRI Planta 2, CRI Carinás, CRI RV Ipiranga. Então ele aumentou o aporte em algumas operações que ele já era detentor. E aqui ele fala que ele fez uma compra de 15 milhões do CRI Axis com cupom de IPCA mais 9,17. Né? É uma taxa boa para um fundo que está com uma taxa média de 7,9, né? 9,17 é uma taxa boa. A distribuição aqui não tem nada. Aqui ele fala da queda do VP, que foi pela marcação ao mercado mesmo, né? Então não tem um outro motivo, é marcação ao mercado, caiu 0,23 por cota. Aqui ele coloca uma informação como novas informações no relatório, mas é algo desde setembro, então já não é tão novo. Poderiam economizar a página aqui, espaço, tirar coisa inútil, colocar coisa útil no relatório, né? Outra coisa nova de repente. Aqui ele fala de operações subsequentes já feitas no mês de janeiro, né? Certamente vão vir no próximo relatório. Ele comprou CRI 4 milhões, todos indexados IPCA já existentes na carteira. Então ele não dá muito detalhamento, só no próximo relatório mesmo. O fundo distribuiu 0,82 de resultado, que é isso aqui, ó, por cota como rendimento referente ao mês de dezembro. O pagamento ocorrerá no dia 18 de janeiro. Então vamos lá, vamos analisar um pouquinho essa DRE. O fundo vinha distribuindo 45, ó. Outubro e novembro distribuiu 45. Por quê? Ele estava tendo um resultado aqui cerca de 5,5 milhões e estava distribuindo 5,3. Então a gente pode ver que ele acumulou 100 mil aqui, 200 mil no máximo de resultado ele foi acumulando aqui em cada mês, né? uma média de 100 mil, vai. E estava distribuindo 45. Nesse mês ele distribuiu 9, então quase dobrou aqui a distribuição, né? Distribuiu 9,600, 9 milhões e 600, foi para 0,82 a distribuição por cota. Porém, o resultado dele foi 7, ó. Então, assim, o que eu começo a observar aqui, ó? Aqui mesmo já mostra, em 2022, ele distribuiu 2 mil a mais do que ele teve de resultado aqui, ó. 132 para 130. Então, assim, um movimento bem estranho aqui, né? Mas aumentou a distribuição para 82. Só que o que mais me chamou a atenção aqui nessa DRE é essa despesa, ó. 3 milhões 878, quase 4 milhões num fundo que teve 11 milhões de receita, né?
A despesa dos meses anteriores, ó, girava entre 1 milhão, aí vem aqui quase 4 milhões em dezembro, né? E assim, posso estar muito enganado, até me ajudem aí nos comentários se vocês acharam qualquer explicação para isso no relatório, né? Cálculo para taxa de performance. Eu tenho quase certeza que é isso. O fundo ele vai provisionando taxa e tal, seja de performance, seja de anormal, e chegou aqui e já pagou numa bolada só, né? Acredito que seja isso. Mas seria legal do fundo ter explicado isso aí, porque quem pega o relatório para ver e não conhece o fundo já estranha. Se a pessoa olha isso aqui, já fica bem suspeito isso aqui, tá? E um outro ponto que a gente pode ver nessa DRE que chama muita atenção é a correção monetária, né? Estava vindo negativo, já que esses meses aqui no cálculo estava usando meses com deflação, e agora já começou a vir aqui 3 milhões, ó. Então de valores negativos para 3 milhões é um avanço bom, né? Próximo mês isso daqui tende a subir e o resultado do fundo melhorar um pouquinho. Vamos acompanhando isso aí. A carteira de ativos, então não tem muito o que falar. Operações boas, tem uma quantidade legal de operações. A diversificação, tem algumas concentrações aqui um pouquinho maior em algumas operações, mas no geral, né, a maior parte é bem diversificado. O fundo é 100% CRI, isso aqui é muito bom. Todos os fundos de recebível podia trabalhar com esse cara aqui como exemplo, né? E alocar 100% em CRI. Aqui a divisão da carteira por segmento, né? Ele atua mais aí no segmento residencial, 49%, e build suite aqui 17%. Né? Imóveis ali sob medida, né? Pro destinatário. A carteira dele é 99% IPCA e tem um pouquinho de 0,9 aqui para IGPM. Na parte de IPCA, né? Aqui a gente pode ver 53% tem apenas variação positiva, então não sofreram ali na deflação. 11% tem variação positiva com compensação, então se compensa ali agora que está vindo positivo IPCA, se compensa dos meses de deflação, né? E 35% é puramente IPCA, né? Então aqui certamente não tem proteção nenhuma contra a deflação, IPCA negativo. Aqui a alocação por LTV, ele fala um pouquinho do LTV, é 25% basicamente, menor do que 50%, ele vai falando cada nível. É importante vocês estarem atentos à questão de garantias dos ativos do seu fundo, mas não acho válido detalhar aqui no vídeo. O vídeo é para ter um conteúdo um pouquinho mais rápido, isso porque eu já demoro no conteúdo. IPCA mais 7,91 é a carteira do fundo consolidada. Aqui ele mostra um histórico de rendimentos e tal, não vou passar por isso. E por fim o detalhamento dos ativos, que também não temos muito o que comentar. Ele dá o detalhamento aqui de cada operação, fala da garantia, a operação possui como garantia a alienação fiduciária e tal. Então ele dá um detalhamento breve aqui de cada uma operação, né? É importante, como eu sempre falo, para quem é cotista, para quem está interessado em entrar no fundo, entender certinho as operações do fundo. Só que não daria para num vídeo eu trazer aqui explicando, lendo, vendo aqui com vocês, operação por operação, tá? E basicamente é isso, pessoal. O relatório do VGIP. Um fundo que está na minha carteira, está bem tranquilo ele por enquanto. Ele teve uma queda bem grande nos últimos meses, porque a distribuição ela caiu drasticamente, como a gente viu ali. E agora está em patamar de retomada. Vamos acompanhando essa retomada dele aí e ver como que a Valora se movimenta diante a isso. Beleza? Forte abraço a todos, muito juízo aí nos investimentos. Até mais.